A chuva caía pesada naquela noite de terça-feira, transformando as ruas do bairro em espelhos escuros que refletiam as luzes pálidas dos postes. O sangue misturava-se com a água suja da sarjeta, criando redemoinhos rosados que desapareciam nos bueiros entupidos. Vitório Castellano estava caído ali, encostado na parede úmida de tijolos, sua mão pressionando o ferimento no abdômen de onde o sangue insistia em escapar entre seus dedos. A dor era intensa, latejante, mas não era a primeira vez que sentia a mordida do chumbo. Desta vez, porém, algo era diferente. Seus homens tinham desaparecido na confusão da emboscada, e ele estava completamente sozinho. A guerra com a família Moretti havia escalado nas últimas semanas. O que começou como uma disputa territorial sobre as docas do porto transformou-se numa carnificina que manchava as ruas com sangue a cada noite. Vitório sabia que tinha pisado em terreno perigoso ao recusar a proposta de paz de Ângelo Moretti. Mas ceder significaria fraqueza, e fraqueza no mundo em que vivia era sinônimo de morte. Agora, ironicamente, era a teimosia que poderia matá-lo. Ele tentou se mover, mas as pernas não respondiam adequadamente. A perda de sangue estava começando a afetar sua consciência. As luzes da rua pareciam pulsar, e os sons ao redor ficavam abafados, como se estivesse debaixo d'água. Vitório fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças, quando ouviu passos se aproximando. Instintivamente, sua mão livre foi em direção à arma no coldre, mas ele mal conseguiu alcançá-la antes que a escuridão começasse a engolir sua visão. Marina voltava tarde do segundo emprego naquela noite. Trabalhar dupla jornada era exaustivo, mas era o que precisava fazer para sustentar Lucas, seu filho de 6 anos. A vida de mãe solteira nunca foi fácil, especialmente depois que Pedro partiu sem deixar endereço, fugindo da responsabilidade de ser pai. Ela carregava 2 sacolas de compras do mercado que ficava aberto até tarde, tendo usado os últimos trocados do mês para comprar o essencial. Arroz, feijão, alguns legumes em promoção e o achocolatado que Lucas tanto gostava. O atalho pela Rua das Acácias era perigoso, ela sabia disso. Mas economizava 15 minutos de caminhada, e quando se estava tão cansada quanto Marina estava, 15 minutos faziam diferença. A rua estreita e mal iluminada era conhecida por ser território de gente que ela preferia evitar. Mas não havia mais ônibus àquela hora, e o cansaço pesava em seus ombros como um casaco encharcado. Foi quando viu o vulto caído contra a parede. A primeira reação foi desviar o olhar e apressar o passo. Não era prudente se envolver. Mas algo a fez parar. Talvez fosse o brilho do sangue sob a luz fraca do poste. Talvez fosse a lembrança de seu próprio pai, que morreu nas ruas quando ela tinha 15 anos, sozinho, sem ninguém para ajudá-lo. Talvez fosse simplesmente sua natureza, essa compaixão que seu falecido pai sempre dizia que seria sua ruína. Marina se aproximou cautelosamente, as sacolas ainda nas mãos. O homem estava inconsciente, a cabeça caída para o lado. Mesmo com o rosto parcialmente oculto pelas sombras, ela podia ver que era alguém que se vestia bem. O terno, embora manchado de sangue e lama, era claramente caro. Nos dedos, anéis que brilhavam mesmo sob a fraca iluminação. Não era um morador de rua comum. Ela se ajoelhou ao lado dele, as sacolas abandonadas no chão. Com mãos trêmulas, verificou o pulso no pescoço. Estava fraco, mas estava lá. O homem ainda vivia. Marina olhou ao redor, a rua estava deserta. Não havia telefone público por perto, e seu celular antigo tinha acabado a bateria horas atrás, como sempre acontecia. Ela precisava tomar uma decisão rápida. Ajudá-lo significava arriscar-se. Pela aparência, ele claramente estava envolvido em algo ilegal. O ferimento era de bala, ela tinha certeza. Havia visto ferimentos assim antes, quando trabalhava como auxiliar de enfermagem antes de Lucas nascer. Chamar a polícia poderia complicar as coisas para ela também, e com um filho pequeno esperando em casa com a vizinha, ela não podia se dar ao luxo de passar a noite numa delegacia respondendo perguntas. Mas deixá-lo ali significava condená-lo à morte. E Marina não conseguia fazer isso. Não conseguia simplesmente virar as costas e continuar seu caminho como se não tivesse visto nada. Seu pai não a criou assim. Com esforço considerável, ela conseguiu colocar o braço do homem sobre seus ombros. Ele era pesado, muito mais do que ela imaginava. Marina reuniu toda a sua força, aquela força que só as mães solteiras que trabalham em 2 empregos conhecem, e o levantou. Meio arrastando, meio carregando, ela começou a movê-lo em direção ao seu apartamento, que ficava a 2 quadras dali. Cada passo era uma agonia. O homem era puro peso morto, e Marina sentia seus músculos protestarem a cada metro percorrido.
A chuva continuava caindo, agora mais fina, mas suficiente para tornar tudo ainda mais difícil. Suas roupas estavam ensopadas, e ela sentia o sangue dele manchando sua própria roupa. Mas não parou. Não podia parar. Quando finalmente chegou ao prédio onde morava, Marina teve que fazer uma pausa. Seu coração batia acelerado, e ela ofegava pesadamente. O portão estava destrancado, como sempre. O prédio era velho, negligenciado, em um bairro que já conheceu dias melhores. Ela morava no terceiro andar, e não havia elevador. A escada seria um desafio monumental. Degrau por degrau, Marina subiu. Suas pernas tremiam, e em 2 momentos ela quase caiu, mas se segurou no corrimão enferrujado. O homem soltou alguns gemidos durante a subida, sinais de que ainda estava vivo, o que de alguma forma dava a ela força para continuar. Dona Conceição, a vizinha que cuidava de Lucas, abriu a porta surpresa ao ver Marina naquele estado. A mulher de 60 e poucos anos arregalou os olhos ao ver o homem ensanguentado que Marina carregava. Lucas está dormindo, Marina. Mas meu Deus, o que aconteceu? Quem é esse homem? Devemos chamar a polícia? Marina balançou a cabeça negativamente enquanto praticamente arrastava Vitório para dentro de seu pequeno apartamento. Por favor, Dona Conceição, não pergunte nada agora. Posso buscar Lucas amanhã cedo? Preciso cuidar disso. A vizinha hesitou, claramente preocupada, mas conhecia Marina há anos. Sabia que ela era boa pessoa, trabalhadora, dedicada ao filho. Se estava fazendo aquilo, tinha seus motivos. Está bem, querida. Mas tome cuidado. Esse homem, ele não parece ser gente boa. Depois que Dona Conceição saiu, Marina trancou a porta e levou Vitório para o pequeno sofá da sala. Com cuidado, ela rasgou a camisa dele para examinar o ferimento. A bala tinha entrado no lado esquerdo do abdômen. Ela precisava verificar se havia saído. Com delicadeza, virou-o de lado. Havia um orifício de saída nas costas. Isso era bom, significava que a bala não estava alojada dentro dele. Marina correu para o banheiro e pegou seu kit de primeiros socorros, aquele que mantinha desde seus dias como auxiliar de enfermagem. Não era muito, mas teria que servir. Ela ferveu água, pegou toalhas limpas e começou a limpar os ferimentos. O homem estremeceu algumas vezes, mas não acordou. Enquanto trabalhava, Marina pôde observá-lo melhor. Devia ter uns 40 anos, talvez um pouco menos. Tinha traços marcantes, uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas. Mesmo inconsciente e ferido, havia algo imponente nele, uma presença que não podia ser ignorada. Ela passou as próximas 2 horas limpando, desinfetando e enfaixando os ferimentos. Não era um trabalho profissional, mas era o melhor que podia fazer com o que tinha. Quando terminou, cobriu-o com um cobertor e sentou-se na cadeira velha ao lado do sofá, observando sua respiração. Estava mais estável agora, embora ainda fraca. Marina olhou para o relógio. Eram quase 3 da manhã. Ela precisava estar de pé em 3 horas para ir ao trabalho. Mas sabia que não conseguiria dormir. Então ficou ali, vigiando o estranho que havia trazido para sua casa, perguntando-se se havia cometido o maior erro de sua vida ou se, de alguma forma, havia feito a coisa certa. Vitório abriu os olhos lentamente, piscando contra a claridade que entrava pela janela. Levou alguns segundos para processar onde estava. O teto rachado acima dele, as paredes descascadas, o cheiro de café velho e limpeza modesta. Definitivamente não era seu apartamento luxuoso na cobertura do centro da cidade. Tentou se mover e foi imediatamente punido com uma dor aguda no abdômen que o fez gemer. Você não deveria se mexer. Os pontos ainda estão frescos. A voz feminina veio do canto da sala. Vitório virou a cabeça e viu uma mulher sentada na cadeira. Ela tinha olhos cansados mas gentis, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo simples, e usava um uniforme de limpeza. Devia ter uns 30 e poucos anos, talvez menos, mas o cansaço em seu rosto a fazia parecer mais velha. Onde estou? O que aconteceu? Você está no meu apartamento. Encontrei você sangrando na Rua das Acácias ontem à noite. Trouxe você para cá e tratei seus ferimentos o melhor que pude. Você levou um tiro, caso não se lembre. Vitório processou a informação lentamente. A emboscada. Os tiros. A fuga desesperada. Seus homens sendo abatidos um por um. E então, nada. Um vazio negro até acordar ali. Porque me ajudou. Você não sabe quem eu sou? Marina se levantou e foi até a cozinha minúscula, voltando com um copo d'água. Não sei quem você é.
E francamente, não quero saber. Vi um homem ferido que precisava de ajuda. Isso é tudo que importava. Vitório aceitou a água, bebendo com dificuldade. Cada movimento era uma tortura, mas ele já havia passado por pior. Estudou a mulher mais atentamente. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação calma. Isso era raro. A maioria das pessoas que conheciam sua reputação tremiam em sua presença. Como se chama? Marina. E você? Houve uma pausa. Vitório considerou mentir, mas algo naquela mulher o fez mudar de ideia. Vitório. Vitório Castellano. Ele observou atentamente sua reação. Houve um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ela sabia o nome. Era impossível viver naquela cidade e não saber. Os Castellano eram lendários, temidos, donos de metade dos negócios ilegais da região. Entendo. Marina pegou o copo vazio de suas mãos. Bom, Sr. Castellano, você precisa descansar. Seus ferimentos são sérios. Você perdeu muito sangue. Preciso ir trabalhar agora, mas voltarei na hora do almoço para verificar como você está. Há pão e café na cozinha se você conseguir se mover. Não tente fazer muito. E por favor, quando estiver bem o suficiente para sair, apenas vá. Não quero problemas. Vitório assistiu ela pegar sua bolsa e sair, trancando a porta por fora. A confiança dela era impressionante ou extremamente ingênua. Ela o deixou sozinho em seu apartamento. Ele podia roubar qualquer coisa, embora olhando ao redor, não havia muito para roubar. O lugar era modesto ao extremo. Um sofá velho, uma televisão pequena de tubo, prateleiras com alguns livros desgastados e fotos emolduradas. Ele se arrastou até as fotos. Uma mostrava Marina com um menino pequeno, ambos sorrindo. O garoto tinha seus olhos, o mesmo formato de rosto. Seu filho, obviamente. Não havia fotos de nenhum homem. Mãe solteira, ele concluiu. Trabalhando em 2 empregos pelo uniforme diferente que ela vestia, lutando para sobreviver naquele bairro esquecido. Vitório sentou-se novamente no sofá, a dor pulsando em seu abdômen. Ele precisava entrar em contato com seus homens, descobrir o que havia acontecido, reagrupar suas forças. Mas seu telefone tinha desaparecido, provavelmente perdido durante a fuga. E ele estava fraco demais para ir muito longe. Então esperou. Não tinha muita escolha. Marina voltou ao meio-dia, trazendo uma marmita com arroz, feijão e frango. Você comeu alguma coisa? Vitório balançou a cabeça. Ela suspirou e aqueceu a comida, servindo com uma eficiência que falava de anos de prática cuidando de outras pessoas. Enquanto ele comia lentamente, Marina trocou os curativos. Suas mãos eram gentis mas firmes, e ela trabalhou com a competência de alguém que havia feito aquilo antes. Você era enfermeira? Auxiliar. Parei quando engravidei do Lucas, meu filho. Os horários não funcionavam mais. Agora trabalho limpando escritórios de manhã e num restaurante à noite. 2 empregos. Filho pequeno. E ainda assim você me ajudou. Marina deu de ombros, terminando de amarrar o novo curativo. Meu pai costumava dizer que não custa nada ser gentil. Mesmo quando você não tem quase nada, sempre pode oferecer bondade. Vitório ficou em silêncio. Bondade. Não era uma palavra que aparecia frequentemente em seu vocabulário. Em seu mundo, bondade era vista como fraqueza. Compaixão era uma vulnerabilidade a ser explorada. Mas ali estava aquela mulher, provando que seu mundo estava errado, ou pelo menos incompleto. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina estranha. Marina saía cedo para trabalhar, deixando comida preparada e instruções para Vitório. Ele passava os dias recuperando suas forças, lendo os livros surrados que ela tinha, assistindo à televisão antiga. Era uma existência estranhamente pacífica, muito diferente da vida que conhecia. Lucas foi uma surpresa. Marina finalmente o trouxe para casa no 3º dia. O menino entrou correndo, sua mochila de escola batendo nas costas, parando abruptamente ao ver Vitório no sofá. Mamãe, quem é esse homem? Marina se ajoelhou ao lado do filho, falando com aquela voz suave que mães usam para explicar coisas complicadas de maneira simples. Este é o Sr. Vitório. Ele está doente e está ficando conosco por alguns dias até melhorar. Você pode dizer oi? Lucas olhou para Vitório com aquela curiosidade sem filtros que apenas crianças possuem. Oi. Você está muito doente? Minha mãe é muito boa em cuidar de pessoas. Ela sempre cuida de mim quando estou doente. Oi, Lucas. Sim, sua mãe é realmente muito boa nisso. Nos dias seguintes, Lucas se tornou uma presença constante.
Ele fazia sua lição de casa na mesa da cozinha, falando incessantemente sobre seu dia na escola, seus amigos, seu professor favorito. Vitório se pegou ouvindo, genuinamente interessado naquele mundo simples e inocente que era tão distante do seu. Uma noite, enquanto Marina preparava o jantar, Lucas se sentou no chão perto do sofá, seus brinquedos espalhados ao redor. Senhor Vitório, você tem filhos? A pergunta pegou Vitório desprevenido. Ele tinha escolhido não ter família. Em sua linha de trabalho, família era uma fraqueza, um alvo para inimigos. Mas às vezes, em noites silenciosas, ele se perguntava como seria. Não, Lucas. Não tenho. Por que não? Você não gosta de crianças? Não é isso. Meu trabalho é complicado. Não deixa muito tempo para a família. Lucas acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente, embora claramente não entendesse. Meu pai também não tinha tempo para nós. Ele foi embora. Mas está tudo bem. Eu tenho minha mãe, e ela é a melhor mãe do mundo inteiro. A simplicidade e a lealdade na voz do garoto tocaram algo em Vitório que ele pensava estar morto há muito tempo. Tenho certeza de que ela é. Durante a segunda semana, Vitório estava se recuperando bem. A febre que o atormentou nos primeiros dias havia passado, e os ferimentos estavam cicatrizando limpos, graças aos cuidados meticulosos de Marina. Ele conseguia se mover pela casa agora, embora ainda com dificuldade. Foi durante esse tempo que começou a perceber os detalhes da vida deles. Como Marina esticava cada centavo, comprando apenas o essencial. Como o aquecedor elétrico estava quebrado, e eles usavam cobertores extras à noite. Como o tênis de Lucas estava tão gasto que estava quase furando. Como Marina às vezes pulava refeições para garantir que o filho tivesse o suficiente. Uma tarde, enquanto Marina dormia no sofá após um turno particularmente longo, Vitório pegou sua carteira. Ele contou o dinheiro ali. R$ 52. Era tudo que ela tinha até o próximo pagamento, que estava a uma semana de distância. Aquilo era menos do que Vitório gastava em uma única bebida em seus clubes noturnos. Era menos do que a gorjeta que ele deixava para o manobrista. E no entanto, ela havia dividido tudo com ele sem hesitação. Naquela noite, após o jantar, Vitório finalmente conseguiu se levantar completamente. As dores ainda estavam lá, mas eram toleráveis. Ele sabia que era hora de ir embora. Ele havia se imposto demais tempo demais. Marina, preciso ir embora amanhã. Já impus demais em sua hospitalidade. Marina estava lavando a louça, as costas viradas para ele. Houve uma pausa antes que ela respondesse. Você está forte o suficiente? Estarei. E preciso cuidar de alguns assuntos. Mas antes de ir, quero te dar algo. Ele puxou do bolso um dos anéis que usava. Era de ouro maciço, incrustado com pequenos diamantes. Valia uma fortuna. Não. Marina se virou rapidamente, as mãos ainda molhadas de sabão. Não posso aceitar isso. Por favor. É o mínimo que posso fazer. Você salvou minha vida. Eu não salvei sua vida por dinheiro ou presentes. Fiz porque era a coisa certa a fazer. A integridade dela era inabalável. Vitório guardou o anel de volta. Então pelo menos deixe-me fazer algo por você. Qualquer coisa. Você precisa de algo? Alguma coisa que eu possa providenciar? Marina secou as mãos lentamente no pano de prato, pensativa. Há uma coisa. Lucas precisa de uma cirurgia nos olhos. Ele tem um problema congênito que piora a cada ano. Os médicos dizem que se não for tratado logo, ele pode perder parte da visão. Mas o procedimento é caro, e eu não consegui juntar o dinheiro ainda. Mas isso não é algo que você precisa se preocupar. Quanto custa? Marina mencionou o valor. Para Vitório, era quase nada. Uma fração do que ele gastava em uma semana. Mas para ela, era uma fortuna impossível. Está feito. Vou providenciar o dinheiro para a cirurgia. Não, não posso aceitar isso. É demais. Não é nada comparado ao que você fez por mim. E não estou fazendo isso apenas por gratidão. Estou fazendo porque Lucas merece ter a chance de ver o mundo claramente. Toda criança merece isso. Lágrimas brotaram nos olhos de Marina. Ela tentou escondê-las, mas foi inútil. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas aceite. Naquela noite, enquanto Marina colocava Lucas na cama, Vitório ouviu o garoto perguntando se o Sr. Vitório voltaria para visitá-los. A resposta de Marina foi gentil mas realista. Não sei, amor. O Sr. Vitório tem uma vida muito ocupada. Mas sempre lembraremos dele com carinho, não importa o que aconteça. Vitório fechou os olhos, um turbilhão de emoções passando por ele.
Em 2 semanas, aquela mulher e aquela criança haviam feito algo que ele pensava ser impossível. Eles o haviam feito sentir humano novamente. Na manhã seguinte, Vitório estava vestindo suas roupas limpas que Marina havia lavado. Ela preparou um café da manhã simples, e os três comeram juntos pela última vez. Lucas estava tagarelando sobre um projeto de ciências na escola, mas havia uma tristeza subjacente em seus olhos. Ele sabia que Vitório estava partindo. Quando chegou a hora de ir, Lucas abraçou Vitório forte, suas mãos pequenas agarrando a camisa dele. Você vai ficar bem, Sr. Vitório? Você vai se cuidar? Vitório se ajoelhou com dificuldade, ficando na altura do garoto. Vou sim, pequeno. E você cuide bem de sua mãe para mim, está bem? Está bem. Eu sempre cuido dela. Marina acompanhou Vitório até a porta. Havia mil coisas que ambos queriam dizer, mas as palavras pareciam inadequadas. Obrigado, Marina. Por tudo. Você me deu algo que eu pensava ter perdido há muito tempo. E o que foi? Uma razão para ser melhor. Ele entregou a ela um pedaço de papel com um número de telefone. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, ligue para este número. E não se preocupe com a cirurgia do Lucas. Tudo já está arranjado. O hospital entrará em contato com você esta semana. Antes que Marina pudesse responder, Vitório desceu as escadas e desapareceu na rua. A reintegração de Vitório ao seu mundo foi abrupta. Seu braço direito, Marco, quase teve um infarto quando viu entrar no escritório central dos Castellano. Todos o achavam morto. Chefe, graças a Deus você está vivo. Onde você esteve? O que aconteceu? Vitório sentou-se em sua poltrona de couro, sentindo a familiaridade confortável mas agora estranhamente vazia de seu império. O que eu perdi? Marco apresentou um resumo sombrio. 3 de seus melhores homens mortos na emboscada. Os Moretti reivindicando vitória, espalhando rumores de que Vitório estava morto ou gravemente ferido. Alguns aliados menores mudando de lado, achando que os Castellano estavam acabados. Era uma bagunça que precisava ser consertada rapidamente. Vitório ouviu tudo em silêncio. Normalmente, sua resposta seria imediata e brutal. Retaliação massiva. Sangue por sangue. Era assim que as coisas funcionavam. Mas agora, sentado ali, tudo que conseguia pensar era em Lucas perguntando se ele tinha filhos, em Marina dividindo sua comida escassa sem hesitação, na paz estranha daquele apartamento modesto. Marco, preciso que você cuide de algo para mim. Claro, chefe. Qualquer coisa. Vitório escreveu o endereço de Marina num papel. Quero que esta mulher e seu filho tenham proteção discreta. 24 horas por dia. Ela não pode saber que estão lá. E se alguém, qualquer pessoa, tentar fazer algo contra ela ou o garoto, quero saber imediatamente. Entendeu? Marco pareceu confuso mas acenou. Sim, chefe. Posso perguntar quem é ela? Alguém que me deu uma segunda chance. Agora vamos falar sobre os Moretti. Mas quando Vitório começou a planejar sua resposta aos Moretti, descobriu que não conseguia mais pensar da maneira antiga. Cada movimento que considerava, cada retaliação que planejava, tudo parecia vazio e sem propósito. O ciclo interminável de violência que sempre aceitou como inevitável agora parecia simplesmente cansativo. Vitório fez algo que chocou todos os seus associados. Ele marcou uma reunião com Ângelo Moretti. Sem armas, território neutro. Marco achou que ele havia enlouquecido. Chefe, isso é loucura. Ele vai tentar matá-lo de novo. Talvez. Mas essa guerra precisa acabar. Quantos homens já perdemos? Quantas famílias destruímos? E para quê? Alguns pontos percentuais a mais de lucro nas docas? Não vale a pena. A reunião aconteceu numa igreja abandonada no limite entre os territórios. Ambos os chefes entraram sozinhos, deixando seus guarda-costas do lado de fora. Ângelo Moretti era mais velho que Vitório, com cabelos completamente grisalhos e uma cicatriz que atravessava sua bochecha esquerda. Castellano. Pensei que você estivesse morto. Quase estive. Suas palavras ecoaram na igreja vazia. Mas alguém me salvou. Alguém que me mostrou que há mais na vida do que esta guerra sem fim entre nós. Ângelo estudou-o cuidadosamente. Você está diferente. O que aconteceu com você? Vitório contou a ele. Não tudo, mas o suficiente. Sobre estar sangrando numa rua, sobre a mulher que o salvou sem esperar nada em troca, sobre o garoto que o tratou com bondade mesmo sendo um estranho. Ângelo ouviu em silêncio. E por que está me contando isso? Porque estou cansado, Ângelo. Cansado de matar. Cansado de olhar por cima do ombro.
Cansado de ser o motivo pelo qual crianças ficam órfãs e esposas viúvas. Quero acabar com isso. Entre nós, quero dizer. Podemos dividir o território de forma justa e terminar esta guerra. Ângelo riu, mas era um riso amargo, sem humor. E eu deveria acreditar em você? Você que sempre foi o mais implacável de nós? Não, você não deveria. Mas estou oferecendo paz mesmo assim. Se você recusar, voltaremos a nos matar até que apenas um reste de pé. E honestamente, não tenho mais estômago para isso. Houve um longo silêncio. Ângelo finalmente falou, sua voz mais suave. Eu também estou cansado, Castellano. Perdi meu filho mais novo no mês passado. Um dos seus homens. Ele tinha 19 anos. Estava apenas começando a vida. E agora está morto por causa desta guerra estúpida. Sua morte não trouxe nada além de dor para mim. Então vamos acabar com isso. Aqui, agora. Paz entre as famílias. E assim foi feito. Um acordo foi alcançado naquela igreja vazia, selado com um aperto de mão entre dois homens exaustos de violência. A notícia chocou o submundo criminal. Castellano e Moretti, inimigos de sangue, haviam feito paz. Nas semanas que se seguiram, Vittorio começou a reestruturar suas operações. Ele saiu gradualmente dos negócios mais violentos, focando em empreendimentos semilegais. Não foi fácil. Muitos de seus homens não entenderam a mudança. Alguns partiram, vendo-o como fraco. Mas outros, especialmente aqueles que estavam cansados da vida que levavam, ficaram. Durante todo esse tempo, Vittorio manteve distância de Marina e Lucas. Ele tinha promessas a cumprir primeiro. A cirurgia de Lucas foi agendada e realizada com sucesso. Vittorio pagou tudo anonimamente através de uma rede complexa de intermediários. Ele também se certificou de que dinheiro aparecesse na conta de Marina regularmente, sempre de formas que pareciam legítimas. Bolsas de estudo para Lucas, bônus de trabalho para ela, pequenos prêmios de loteria. Ele assistia de longe através dos relatórios de seus homens. Lucas estava indo bem na escola. Marina havia conseguido um emprego melhor com a ajuda de uma carta de recomendação anônima. Eles estavam seguros e prósperos, e isso era tudo que importava para Vittorio. Mas 6 meses depois, tudo mudou. Marco entrou no escritório de Vittorio com o rosto pálido, segurando um envelope marrom. Chefe, temos um problema. Um problema sério. Vittorio olhou para cima dos documentos que estava revisando. Desde a paz com os Moretti, os problemas tinham diminuído significativamente, mas ele sabia que paz nunca era permanente no mundo em que vivia. O que aconteceu? É sobre a mulher que você mandou proteger. Marina. Os Bratva descobriram sobre ela. O sangue de Vittorio gelou. Os Bratva, a máfia russa, eram os únicos que não haviam aceitado bem sua paz com os Moretti. Eles viram como fraqueza, como oportunidade de expandir seu próprio território. Como? Um dos nossos homens de proteção foi reconhecido. Eles começaram a investigar, descobriram a conexão. Agora eles acham que ela é sua amante, alguém importante para você. Marco colocou o envelope na mesa. Chegou isso hoje. Vittorio abriu o envelope. Dentro havia fotos de Marina saindo do trabalho, de Lucas brincando no parque, e uma mensagem curta em russo que ele entendeu perfeitamente. Eles queriam uma reunião, ou Marina e Lucas pagariam o preço de sua recusa. Quantos homens temos disponíveis? Chefe, você não pode estar pensando em... Quantos, Marco? 30 dos nossos melhores. Mas os Bratva têm o dobro, talvez o triplo. Não importa. Prepare todos. E ligue para Ângelo Moretti. Se ele deve alguma coisa pela paz que fizemos, é hora de cobrar. As próximas horas foram um turbilhão de preparação. Vittorio sabia que estava arriscando tudo que havia construído nos últimos meses. A paz frágil, a nova direção de seus negócios, sua tentativa de ser melhor. Mas não havia escolha. Marina e Lucas estavam em perigo por causa dele. Ele não poderia viver consigo mesmo se algo acontecesse a eles. Ângelo Moretti respondeu ao chamado sem hesitação. Velhas inimizades foram colocadas de lado quando ele soube da situação. Os Bratva tinham sido um problema para todos, e uma chance de colocá-los no lugar era bem-vinda. Castellano, você está disposto a arriscar tudo por esta mulher e seu filho? Estou. Então deve ser amor. Ângelo sorriu tristemente. O amor nos faz fazer coisas loucas. Muito bem, você terá meus homens. Mas Vittorio tinha um plano diferente em mente. Ele não queria mais derramamento de sangue. Não quando havia outra opção. Ele aceitou a reunião com os Bratva, mas nos seus termos.
A reunião foi marcada num armazém abandonado perto das docas. Vitório chegou com apenas Marco ao seu lado. Do outro lado do enorme espaço vazio, Dmitry Volkov, o líder dos Bratva, estava cercado por uma dúzia de seus homens armados. Castelano. Pensei que você viria com um exército. Vim para negociar, não para lutar. Dmitry riu, o som ecoando no armazém vazio. Você não está em posição de negociar. Nós temos as cartas. A mulher, o garoto, eles podem desaparecer com uma palavra minha. Vocês podem tentar. Vitório manteve sua voz calma. Mas antes de fazerem isso, devem saber algumas coisas. Primeiro, ela não é minha amante. Ela é uma boa samaritana que salvou minha vida sem saber quem eu era. Segundo, se algo acontecer com ela ou o garoto, não será apenas eu que vocês terão que enfrentar. Os Moretti, os Giordano, até alguns dos seus próprios homens que estão cansados da sua liderança imprudente, todos virão atrás de vocês. Dmitry franziu a testa. Você está blefando. Não estou. Vitório fez um sinal. As portas do armazém se abriram e homens começaram a entrar de todos os lados. Não apenas os Castellano e os Moretti, mas representantes de todas as famílias maiores da cidade. Estava tudo arranjado. Vocês estão sozinhos, Dmitry. E podem escolher. Podem deixar a mulher e o garoto em paz e continuarem seus negócios sem interferência, ou podem seguir esse caminho e descobrir o que acontece quando todas as famílias se unem contra uma ameaça comum. O silêncio que se seguiu foi tenso. Os homens de Dmitry olhavam nervosamente para os números superiores ao redor deles. O líder Bratva não era estúpido. Ele podia ver quando estava encurralado. Você armou tudo isso por uma mulher que nem a sua? Por uma mulher que me mostrou que há mais na vida do que poder e medo. E sim, armei. Dmitry estudou Vitório por um longo momento, então começou a rir. Era um riso genuíno, cheio de surpresa e algo parecido com respeito. Você realmente mudou, Castelano. O velho Vitório teria apenas matado todos nós sem pensar duas vezes. Muito bem. A mulher e o garoto estão seguros. Você tem minha palavra. Quero mais do que sua palavra. Quero que isso seja conhecido por todos. Marina Silva e seu filho Lucas estão sob proteção de todas as famílias. Qualquer um que os tocar, de qualquer organização, enfrentará consequências unidas. Isso inclui você, inclui a mim, inclui todos aqui. Ângelo Moretti deu um passo à frente. Concordo. Que seja conhecido e respeitado. Um por um, os líderes presentes concordaram. Era sem precedentes. Uma mulher comum e seu filho, completamente alheios ao mundo do crime organizado, agora tinham a proteção de todas as principais famílias da cidade. Quando tudo terminou e os outros partiram, Marco se virou para Vitório. Chefe, você percebe o que acabou de fazer? Você usou todo o seu capital político, todos os favores que acumulou, tudo isso por alguém que você conheceu por apenas 2 semanas. Eu sei. E valeu cada segundo. Mas agora Vitório tinha que fazer a parte mais difícil. Ele tinha que contar a Marina o que havia acontecido. Não podia mais manter distância. Ela merecia saber que sua vida tinha sido ameaçada e por quê. Ele apareceu na porta do apartamento dela numa noite chuvosa, muito parecida com aquela primeira noite. Quando Marina abriu a porta e o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Vitório? O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. É importante. Marina o deixou entrar. Lucas estava dormindo no quarto. Ela serviu café e se sentou à mesa da cozinha, esperando. Vitório contou tudo. Sobre a proteção que havia colocado nela, sobre como os Bratva descobriram, sobre a ameaça e a reunião no armazém. Marina ouviu tudo em silêncio, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Então Lucas e eu estávamos em perigo por causa de você? Sim. E sinto muito. Nunca foi minha intenção trazer problemas para vocês. Foi por isso que mantive distância. Mas não foi suficiente. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. Você arriscou sua vida. Arriscou uma guerra. Por nós. Vocês salvaram minha vida primeiro. E me mostraram algo que eu havia esquecido. Humanidade. Bondade. Como não retribuir isso? Mas agora o que acontece? Vivemos com medo constante? Com guarda-costas nas sombras? Não. Vitório balançou a cabeça. Agora vocês estão seguros. Mais seguros do que a maioria das pessoas nesta cidade. Ninguém os tocará. Todos concordaram. E você? Marina perguntou baixinho. Você vai desaparecer de novo? Honestamente, não sei. Minha presença em suas vidas é perigosa.
Mas também não consigo ficar longe completamente. Nos últimos 6 meses, saber que vocês estavam bem foi o que me manteve focado, me deu razão para continuar mudando. Você realmente mudou? Deixou aquela vida para trás? Estou tentando. Não é fácil. Você não abandona esse mundo simplesmente. Mas estou fazendo progressos. Negócios legítimos, menos violência. Tentando ser o tipo de homem que um garoto como Lucas poderia admirar. Marina estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. Você salvou meu filho. A cirurgia, todos os outros pequenos milagres que aconteceram nos últimos meses, eu sabia que era você. Não sou idiota, Vitório. Mas eu deixei porque vi que você estava tentando fazer as coisas do jeito certo, sem impor sua presença, sem exigir gratidão ou nada em troca. Não queria que você se sentisse em dívida. Não me sinto em dívida. Marina apertou sua mão. Mas sinto que há algo real aqui. Uma conexão que não deveria funcionar, mas funciona. E não sei o que fazer com isso. Nem eu. Vitório admitiu. Vocês merecem alguém melhor. Alguém normal, com um trabalho normal, sem o passado que eu tenho. Talvez. Mas talvez também mereçamos alguém que nos valorize. Alguém que esteja disposto a mudar, a ser melhor. E talvez você mereça uma segunda chance real, não apenas nos negócios, mas na vida. Foi o começo de algo novo e inesperado. Vitório começou a visitá-los regularmente. Jantares simples, ajudando Lucas com a lição de casa, assistindo televisão juntos. Era surrealmente normal para alguém que havia passado décadas vivendo na violência e no caos. Lucas adorava. Ele finalmente tinha uma figura paterna em sua vida, alguém que o ouvia, brincava com ele, o ensinava coisas. Vitório descobriu que amava aqueles momentos também. Ensinar Lucas a jogar xadrez, ler histórias para ele antes de dormir, até mesmo as pequenas discussões sobre por que ele tinha que comer seus vegetais. Marina observava a transformação em ambos com uma mistura de alegria e cautela. Ela sabia quem Vitório era, o que ele tinha feito. Mas também via o homem que ele estava se tornando. E apesar de toda a lógica, apesar de todos os avisos que sua mente lhe dava, ela estava se apaixonando por ele. 6 meses depois da reunião no armazém, Vitório deu o passo final. Ele vendeu a maioria de suas participações ilegais, mantendo apenas os negócios legítimos. Não foi fácil. Houve resistência, houve ameaças, houve momentos em que ele quase voltou atrás. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se de Lucas perguntando se ele tinha filhos, de Marina dividindo sua última comida com um estranho ferido. Marco ficou como seu sócio nos negócios legítimos. Ângelo Moretti, surpreendentemente, tornou-se algo como um amigo, alguém que entendia a jornada de tentar deixar a velha vida para trás. Numa noite de primavera, um ano depois daquela primeira noite sangrenta na Rua das Acácias, Vitório estava no apartamento de Marina, agora muito melhor mobiliado graças à sua ajuda financeira que Marina finalmente havia aceitado. Lucas estava dormindo, e eles dois estavam sentados no sofá, aquele mesmo sofá onde Marina o havia tratado. Você se lembra dessa noite? Vitório perguntou. Como poderia esquecer? Você estava mais morto do que vivo. Eu achei que estava louca por trazê-lo para casa. Por que você fez? Realmente, por quê? Você não me conhecia. Eu poderia ter sido perigoso. Você era perigoso. Marina sorriu. Mas também estava morrendo. E eu não conseguia simplesmente deixá-lo lá. Meu pai, ele morreu sozinho nas ruas. Ninguém o ajudou. Eu jurei para mim mesma que nunca seria como aquelas pessoas que simplesmente passam e olham para o outro lado. Seu pai estaria orgulhoso de você. Espero que sim. E espero que esteja orgulhoso do que viemos a ser. Nós dois. Vitório pegou sua mão. Marina, eu sei que isto é complicado. Sei que meu passado nunca vai embora completamente. Sempre haverá pessoas que me conhecem pelo que eu fui. Mas você e Lucas me deram algo que pensei ser impossível. Uma família. Um lar. Uma razão para ser melhor a cada dia. Você nos deu isso também. Marina disse suavemente. Estabilidade, segurança. E amor. Mesmo quando você estava tentando manter distância, o amor estava lá. Em cada ação, em cada sacrifício silencioso. Amo vocês dois. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Nós também amamos você. Foi então que Lucas apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos sonolentos. Vocês estão namorando? Porque se estão, eu acho que o Sr. Vitório deveria pedir a mamãe em casamento. É o que acontece nos filmes. Ambos riram, e Vitório puxou o garoto para um abraço. Você acha que deveria, pequeno? Acho sim.
Assim você pode morar com a gente de verdade e não só visitar. E você pode ser meu pai de verdade, não só meu amigo. Vitório olhou para Marina por cima da cabeça de Lucas. Ela estava com lágrimas nos olhos, mas sorrindo. Sabe, acho que o Lucas tem razão. Vitório disse. Marina Silva, você se casaria com um ex-criminoso tentando se redimir? Um homem com um passado sombrio mas um futuro que quer construir com você e seu filho? Marina limpou as lágrimas. Acho que sim. Mas apenas se você prometer continuar sendo este homem. O homem que escolhe bondade em vez de violência, amor em vez de poder. Prometo. Todo dia, pelo resto da minha vida. Lucas pulou animado. Isso significa que vamos ser uma família de verdade? Posso chamá-lo de pai? Vitório sentiu suas próprias lágrimas começarem a cair, algo que não acontecia desde que era criança. Nada me faria mais feliz. O casamento foi pequeno e simples, como Marina queria. Apenas amigos próximos e família. Ângelo Moretti compareceu, assim como Marco e alguns dos homens leais a Vitório que haviam feito a transição para os negócios legítimos com ele. A vizinha Dona Conceição estava lá, orgulhosa como se Marina fosse sua própria filha. Lucas foi o portador das alianças, com um orgulho enorme estampado no rosto. Quando Vitório e Marina trocaram votos, não foram palavras elaboradas ou discursos românticos. Foram promessas simples e honestas de estarem juntos, de se apoiarem, de construírem algo bom juntos. Na recepção, Ângelo Moretti levantou um brinde. Para Vitório Castellano, o homem mais temido desta cidade, que foi domado não pela violência, mas pela bondade de uma mulher e pelo amor de uma criança. Que todos nós tenhamos a sorte de encontrar alguém que nos faça querer ser melhores. Os anos seguintes não foram perfeitos. Houve desafios. Houve momentos em que o passado de Vitório ressurgiu de formas inconvenientes. Houve vezes em que ele foi tentado a voltar aos velhos hábitos. Mas sempre que isso acontecia, tudo que ele precisava fazer era olhar para Marina cozinhando na cozinha, ou para Lucas fazendo sua lição de casa, e lembrava-se por que tinha escolhido este caminho. Lucas cresceu para ser um jovem brilhante e compassivo. Ele nunca esqueceu suas raízes humildes, e sempre tratava todos com a mesma bondade que sua mãe havia mostrado a um estranho ferido anos atrás. Quando entrou para a faculdade de medicina, dizendo que queria ajudar pessoas como sua mãe fazia, ambos Vitório e Marina choraram de orgulho. Marina continuou seu trabalho, embora agora com melhores condições. Vitório havia insistido que ela não precisava trabalhar, mas ela recusou parar. Disse que trabalhar era parte de quem ela era, e ele respeitou isso. Em vez disso, ele se certificou de que qualquer lugar onde ela trabalhasse a tratasse com o respeito que merecia. Quanto a Vitório, ele se tornou um empresário respeitado. Investiu em projetos comunitários, reformou prédios no bairro onde conheceu Marina, criou programas de trabalho para ex-presidiários tentando se reintegrar à sociedade. Usou sua experiência e conexões do mundo do crime para ajudar outros a encontrarem saída, assim como ele havia encontrado. Ele nunca esqueceu de onde veio, ou de quem ele tinha sido. As cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceram. Mas elas agora eram lembretes, não definições. Lembretes de que mudança é possível, de que redenção existe, de que mesmo aqueles que caíram mais fundo podem se erguer novamente. 10 anos depois daquela noite chuvosa na Rua das Acácias, Vitório estava sentado no parque com Marina, observando o pôr do sol. Lucas estava na universidade, mas viria visitá-los no fim de semana. A vida era pacífica, estável, e até mesmo feliz de uma forma que Vitório nunca imaginou ser possível. Você já se arrepende? Marina perguntou de repente. De tudo que deixou para trás? O poder, o respeito pelo medo? Vitório pensou cuidadosamente antes de responder. Não. Nem por um segundo. Aquela vida era vazia. Eu tinha dinheiro, poder, homens que me obedeciam sem questionar. Mas não tinha nada que realmente importasse. Nenhuma conexão real, nenhum amor verdadeiro, nenhum propósito além de acumular mais e mais até que inevitavelmente alguém me matasse ou eu morresse sozinho e amargo. E você? Algum dia se arrepende de ter salvado um estranho sangrando na rua? Marina riu. Às vezes me pergunto como teria sido se eu tivesse simplesmente continuado andando. Mas então lembro-me de tudo que veio depois. Não apenas a segurança financeira ou a vida melhor para Lucas. Mas você. O amor que encontramos. A família que construímos. Não me arrependo. Foi a melhor decisão que já tomei. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, de mãos dadas, observando o mundo passar. Crianças brincavam no parque, pais corriam atrás delas,
casais passeavam. Vida normal, cotidiana, linda em sua simplicidade. Você salvou minha vida naquela noite. Vitório disse finalmente. Não apenas porque tratou meus ferimentos, mas porque me mostrou que havia outro caminho. Que eu não estava destinado a viver e morrer pela violência. Que havia bondade no mundo, e que eu poderia ser parte dela em vez de destruí-la. E você salvou a minha. Marina respondeu. Não apenas financeiramente, embora isso tenha ajudado imensamente. Mas você me mostrou que é possível acreditar em alguém novamente. Que nem todos os homens são como o pai de Lucas, que abandonam quando fica difícil. Você ficou. Você lutou. Você mudou. E isso me deu esperança, não apenas para mim, mas para Lucas também. Ele tem um modelo do que um homem deve ser. Alguém que assume responsabilidade, que protege sua família, que escolhe fazer o certo mesmo quando é difícil. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Era lindo, e Vitório se deu conta de que provavelmente nunca teria parado para apreciar uma cena assim em sua vida anterior. Estaria muito ocupado planejando o próximo movimento, a próxima aquisição, a próxima demonstração de poder. Sabe o que é mais irônico? Vitório disse. Passei décadas tentando construir um império, tentando ser o mais poderoso, o mais temido. E no final, fui derrubado não por uma bala ou uma traição, mas por bondade. Compaixão simples e desinteressada. Quem diria que essa seria minha ruína e minha salvação ao mesmo tempo? A melhor ruína que você poderia ter pedido. Eles se levantaram para ir embora, ainda de mãos dadas. Ao saírem do parque, passaram por uma mulher jovem ajudando um homem idoso que havia caído. Ela estava verificando se ele estava bem, oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Marina e Vitório trocaram um olhar e sorriram. O mundo continuava girando. Pessoas continuavam se ferindo, física e emocionalmente. Mas também havia pessoas como Marina, dispostas a parar e ajudar. Pessoas dispostas a ver humanidade em estranhos, a oferecer compaixão sem julgamento. E talvez, apenas talvez, mais histórias como a deles eram possíveis. Mais redenções, mais segundas chances, mais amor crescendo em lugares inesperados. Vitório nunca mais voltou para a Rua das Acácias onde sangrou naquela noite. Mas também nunca esqueceu. Era parte de sua história, um marco divisor entre o que ele foi e o que se tornou. Às vezes, tarde da noite, ele tocava a cicatriz no abdômen, lembrando-se da dor, do medo, da solidão absoluta daquele momento. E então olhava para Marina dormindo ao seu lado, ou passava pelo quarto onde Lucas estudava, e sorria. Porque aquela cicatriz não era apenas uma lembrança de quase morrer. Era uma lembrança de renascer. De encontrar uma segunda chance quando não merecia uma. De aprender que jamais é tarde demais para mudar, para ser melhor, para escolher amor em vez de ódio. Anos depois, quando Lucas se tornou médico e abriu sua primeira clínica, ele colocou uma placa na parede da recepção. Dizia simplesmente, a compaixão cura mais do que remédios. Quando perguntaram de onde vinha aquela filosofia, ele sorria e contava a história de sua mãe, uma mulher que salvou um estranho na chuva, e como aquele ato simples de bondade mudou 3 vidas para sempre. E em noites tranquilas, quando toda a família se reunia para jantar, havia uma gratidão silenciosa no ar. Gratidão por aquela noite chuvosa, por aquela decisão de parar e ajudar, por aquela segunda chance inesperada. Porque no final, não foram o dinheiro, o poder ou a influência que importaram. Foi o amor, a família e a escolha de ser melhor a cada dia. Vitório Castellano, que um dia foi o homem mais temido da cidade, agora era apenas um marido amoroso, um pai dedicado e um membro contribuinte da sociedade. E ele não trocaria isso por nada no mundo. Porque ele havia aprendido a lição mais importante de todas: o verdadeiro poder não vem de fazer as pessoas temerem você, mas de dar-lhes motivos para amá-lo. E a verdadeira riqueza não está em quanto você possui, mas em quem você tem ao seu lado quando o sol se põe no fim do dia.